Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini, sou físico e a força é proporcional à aceleração e não à velocidade. Oi pessoas, eu sou a Mônica Nunes, eu também sou física e acabei de dar um soco na parede e tomei outro soco de volta. Daí galerinha, eu sou o César Ferreira, também sou físico desempregado e eu só tenho a dizer que vingança não quer pena, mata a alma e envenena. Tudo a ver com o tema também. Cara, você faltou falar a referência disso aí, né? A referência é Selma, né? Selma Madruga. Como diria seu nosso grande seu Madruga, grande sábio. Grande sábio. Né? Junto com Newton e outros. Seu Madruga também entra aqui nesse. Quando você fala está sobre o ombro de gigantes, o seu Madruga é um dos gigantes, né? É um dos gigantes, com certeza. Que merece muito mais reconhecimento. Com certeza. Exatamente. Então, galera, estamos aqui reunidos para conversar mais sobre física e hoje o tema de hoje é leis de Newton. Vamos quebrar essa simetria aí e começar esse papo. 3, 2, 1... E hoje o tema, depois de um grande pedido dos nossos ouvintes, é leis de Newton. Milhões de e-mails, né? Essas leis primordiais aí pra nossa vida, que todo mundo lembra no dia a dia, que ninguém confunde, né? O que você tem a dizer a respeito desse tema aí, Pedrinho? Vamos começar falando quais são as leis de Newton, né? Acho que é uma boa, antes de falar sobre o assunto, quais são as leis. Então, qual é a relevância das leis de Newton? Antes de mais nada. Por que o nosso querido ouvinte, em casa, deveria querer saber sobre isso? Ela basicamente dá uma noção de como que vai funcionar todas as leis mecânicas que tem à volta de todo mundo, né? A Simone aqui está falando que cai no vestibular. Cai no vestibular. Esse é um motivo bom, mas eu acho que o objetivo desse podcast aqui é falar coisas além do que cai para as pessoas. Super concordo. E a nossa ideia é tentar fazer com que... tentar mostrar, né, para as pessoas como que essas leis de Newton aparecem no nosso dia a dia, né? Na verdade, cai no vestibular, cai na sua prova de ensino médio, mas também tá aí no dia a dia, na sua direção do carro, como que você vai dirigir na estrada, como que você vai pregar alguma coisa na parede. Levantar uma coisa pesada, chutar uma bola, jogar futebol, como é que você vai fazer, como é que você vai se movimentar no dia a dia, como é que você vai andar. Quem faz a força é o chão, é o seu pé, como é que funciona essas coisas aí. E podemos fazer comentário e se isso cai no vestibular, cai por um motivo, né? Sim, claro. Opa. Que é justamente porque está no seu dia a dia, né? Parece ter uma falta de conexão com o assunto do colégio, com a realidade e a importância delas, né? Mas existe, né? Existe essa conexão e é importante. A conexão existe, a gente faz uma simplificação para fazer a vida das pessoas um pouco mais fácil, mas a conexão tá aí, né? Perfeito. Desde a antiguidade, galerinha, o que acontecia? O ser humano tentava explicar o mundo ao seu redor e a teoria mais aceita durante milênios foi de um cidadão chamado Aristóteles, que propunha que o movimento dos corpos eles eram proporcionais à força que você aplicava nesse corpo, era proporcional à velocidade que ele adquiria. Então, se você empurrava mais forte, ele ia mais rápido. Se você não empurrava, ele ia mais devagar. Se empurrava mais fraco, ia mais devagar. E se você não empurrava, ele ficava parado. Isso explicava muito bem o que as pessoas viam no seu dia a dia, né? Mas explicava ou eles nem testavam essas coisas? Porque eu acho que eles nem testavam. Não testavam, mas por testar não é um teste sistemático, né? Uhum. Essa questão do senso comum mesmo, do dia a dia, de você ver que você empurra alguma coisa e ele anda, quando você para de empurrar, daqui a pouco ele para. E por aí vai, né? Então, essa tese daí de que a força é proporcional à velocidade, junto com a tese de Aristóteles de que as coisas têm feitas de elementos, né? 4 elementos, e o que é feito de terra, por exemplo, cai, né? E explicava a queda de corpos, e o que era feito de ar, por exemplo, subia. Então explicava, por exemplo, que o ar ou o fogo, coisas do tipo, sobe, né? Então ele tinha essa ideia dos 4 elementos, a ideia de que a força era proporcional à velocidade,
E para Aristóteles, a velocidade com que um corpo cai é proporcional à massa dele, porque ele tem mais terra, então essa atração ela é maior, né? Então, pela física aristotélica, coisas como corpo mais pesado cai mais rápido que corpo mais leve. Mas ninguém testou jogando duas coisas, uma mais leve e mais pesada? Antes, porque demorou muito, né? Demorou muito tempo. Então, é importante falar isso. De que época ele é? Aristóteles é 400 e pouco antes de Cristo. Então, né? Demorou o quê? Só que quase 2000 anos. A teoria de Aristóteles foi concebida nesse contexto filosófico, né? Em que a filosofia assume-se que você consegue chegar na verdade sem ter que testar nada. Você chega pela razão, pela força do argumento. Deveria ser necessário e suficiente, né? Então, Aristóteles tinha essas observações diárias, mas ele dava uma justificação racional para isso, e isso deveria bastar. Passado milênios, começaram a apresentar alguns problemas, algumas dessas previsões, né? Aos poucos, foi tentado se procurar uma substituto. Então, um dos substitutos para isso que surgiu foi com Galileu. Então, Galileu, ele vê certas anomalias. Foi o primeiro a jogar duas coisas e testar. Então, ele é uma coisa boba, mas que demorou muito tempo a ser feita. E não é só porque as pessoas não achavam que isso deveria ser feito, não teve essa ideia, né? Eles achavam que não era necessário porque a razão por si só era suficiente. E os sentidos, eles eram enganosos, né? Então, já se sabe desde muito tempo de que você às vezes tem visões, você vê coisas que não existem, você vê miragens, né? Então, isso são sinais de que os sentidos não são confiáveis, né? O cérebro engana, que a razão supostamente está isenta desse tipo de problema. Então, acho que esse era um dos argumentos que se dava para você não ter que ficar testando as coisas no passado, porque achava-se que se você testar, você pode se enganar, seus sentidos podem te enganar, e a sua razão não. Só que Galileu, ele é um cara que se insurge contra isso. Ele começa a ver coisas que não eram explicadas pelo modelo quando ele olha para o céu. Ele vê manchas no Sol, ele vê crateras na Lua, ele vê luas em torno de Júpiter, o que ia ser contrário à teoria de Aristóteles, né, que tudo que orbita tem que orbitar em torno do centro do universo, que é a Terra, né, para ele. E aí ele propõe uma nova explicação baseada em observações. E uma dessas observações que ele faz são essas, de que um corpo, se você empurra, ele tende a continuar naquele movimento após você parar de aplicar uma força. Então, é o chamado princípio de inércia, que a gente vai falar mais pra frente, de que o corpo não precisa de uma força para se mover, em essência. Esse era um dos problemas que os antigos tinham que explicar pela teoria de Aristóteles, né? Então, um dos problemas, por exemplo, que existia dos antigos dentro da teoria do Aristóteles, né? Porque a explicação de Newton surge em resposta a alguns desses problemas, né? Por exemplo, o problema de você lançar uma flecha num alvo distante. Como para Aristóteles a força é proporcional à velocidade, se você soltou uma flecha e ela está voando, tem que ter alguma coisa fazendo força para ela continuar voando depois que ela sai do ar. Só que não tem nada visível ali que esteja fazendo força, certo? A princípio, o que fez essa força era o arco, e após perder contato com o arco, não tem força nenhuma, ela deveria parar instantaneamente. E isso não se observava. E você percebe que esse caso de, assim, sempre ter uma força se tem uma velocidade é uma coisa razoavelmente intuitiva, né? Pelo menos pra mim, assim. Meu cérebro quer incorporar esse conceito que tá errado, né? Mas ele quer incorporar, se tem velocidade, tem força. Sim, e é o que as pessoas veem no dia a dia, né? Intuitivamente, pelo menos, né? Não, elas acham que estão vendo isso, na verdade, né? Porque você empurra um objeto com muita força, ele tende a ir mais rápido, né? Sim, sim. E se você para de empurrar esse objeto, daqui a pouco ele para também. Empurra uma caixa, uma coisa. Então, essa impressão, ela não é de todo idiota. Só que quando você começa a analisar essa afirmação com mais cuidado, você vê que ela tá cheia de problemas, né? Não, ela não é tão idiota, tanto que demorou 2000 anos pra alguém conseguir refutar, né? Enfim, então, problemas como esse, que aí você tinha que dar um monte de explicação, o pessoal botava ideias de que o ar da frente da flecha vai pra trás da flecha e empurra ela pra ela continuar se movendo, cria-se até de vácuo ali na frente. Tinha todo tipo de modelo para explicar essas coisas mal explicadas, quando você analisava com cuidado. E o Galileu, ele percebe uma coisa. Quando ele observa, por exemplo, as luas de Júpiter ao redor de Júpiter e não em torno da Terra,
como o modelo de Aristóteles previa, ele não basta fazer um ajuste naquela teoria de Aristóteles para consertar o problema. Ele tem que ter uma física totalmente nova, diferente. É porque tudo era atraído pela Terra, né? No conceito dele. Exato. Então, a Terra é o centro do universo, tudo gira em torno do centro do universo, o que é feito de Terra cai em direção ao centro, e o que é feito de éter, que são os planetas, né, giram em torno desse centro. E ali você tinha uma observação clara de que tem coisas girando em torno de algo que não é a Terra. Como explicar isso dentro da física aristotélica sem destruí-la é praticamente impossível. O Galileu ele começa a ver essas anomalias e isso dá para ele a liberdade de tentar criar algo em cima disso, de tentar abandonar essa ideia que vai dar origem às leis de Newton mais para frente. A primeira lei foi o Galileu, né, propôs. O Newton sistematizou as outras duas, né? A primeira lei é a lei do preguiçoso. Que é, se você não mexer, o objeto vai ficar parado lá. O preguiçoso não vai sair do lugar. Você tem que fazer uma força pro preguiçoso sair do lugar e trabalhar, né? Basicamente essa que é a primeira lei de Newton em forma informal. Também é a lei do workaholic, né? Porque uma vez que você tá trabalhando, você não para. Então ela explica o preguiçoso e o workaholic, né? Ao mesmo tempo, ó que sensacional. Se não tem uma força pra parar o cara de trabalhar, ele vai continuar trabalhando. Você não é um cara que sabe latim? Tem uma versão em latim aqui, você quer ler em latim? Eu não quero ficar me exibindo muito, né? Tá bom. Tá, então em português mesmo, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Bom, eu acho muito legal a gente falar dessa da primeira lei de Newton, até com esse detalhe aí que você falou, Pedro, porque tem muita gente que fala a primeira lei de Newton de uma maneira meio errada. No sentido de que as pessoas falam que um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. O que é parcialmente verdade, né? O movimento que ele vai continuar, independente de qual movimento ele estava fazendo antes, é um movimento retilíneo e uniforme. Então, se ele está girando e você larga o objeto girando, ele não vai continuar girando. Ele vai sair num movimento retilíneo e uniforme. Tem muita gente que esquece desse detalhe. E é um pontinho bonito de se lembrar. E aí você tem exemplos diários, né? Então eu acho que o exemplo diário mais imediato da inércia é o carro, né? O cinto de segurança. Por que bota um cinto ali? Em essência, porque se o carro tem uma freada brusca, um acidente, qualquer coisa, o carro para de se mover. Mas você estava se movendo junto com o carro. E você, a princípio, mantém esse estado de movimento. É porque a força está atuando só no carro, né? O freio é uma força só no carro. E aí, então, se você não sofre nenhum tipo de força para parar, você persiste nele. Então você continua na mesma velocidade que o carro estava ao frear. E aí você é arremessado para frente. Da mesma forma, se você tá parado no seu carro e o carro acelera com tudo, você é arremessado para trás, né? Ficar preso no banco. No caso de ônibus é pior, né? Porque você tá de pé lá, vem o motor, ele começa a dar aquela acelerada e todo mundo voa para trás no ônibus. O ônibus é terrível. Porque não tem cinto de segurança no ônibus público dentro da cidade. Não tem cinto de segurança, cara. Você imagina um negócio desse? Não tem nada, é que assume-se que o ônibus não tá tão rápido. Mas, na verdade, 20 km por hora já é muito rápido pra uma pancada. Ou eles estão assumindo que a gente tá sempre enlatado numa sardinha ali, que ninguém vai se movimentar, né? Pode ser, é um bloco se movendo junto, né? É então, um bloco se movendo junto. Não, então pode ser, aí eu acho que eu aceito, assim. Não, é que na verdade acho que o argumento não é nem essa velocidade. Eu acho que o argumento principal, além de não ter como tá prático você botar cintos ali, né? Um monte de gente de pé, é que o ônibus é muito pesado. Então, em qualquer colisão que ele tenha com um carro, uma moto, alguma coisa do tipo, a variação de velocidade dele é muito baixa. Ele tende a ter danos muito, muito pequenos. Então, tipicamente, quando tem um acidente no ônibus e tal, é mais seguro que você estar num carro ou numa moto. Né? Sim. Não, porque o argumento de que já que tem gente sentada e eles vão morrer mesmo, então foda-se quem tá sentado, pra mim não funciona, né? Assim, só porque um pessoal vai morrer, vamos deixar todo mundo morrer, né? Não. Tanto que no ônibus em estrada, por exemplo, eles têm o cinto e é obrigatório, né? Parcialmente obrigatório, né? É oficialmente obrigatório, né? Mas se as pessoas usam ou não é outro problema. Mas enfim, então é um exemplo diário da nossa lei da inércia em ação. Isso não tem como fugir dessa lei, né? Você pode fugir das leis de trânsito, mas jamais da lei da inércia. Não, então, aproveitando essa ideia então de que a gente tá falando do que a gente sente no carro, né?
Quando a gente vai fazer curva, a gente sente que nosso corpo é jogado para fora, né? Mas isso nada mais é do que a nossa inércia, né? A tendência do nosso corpo continuar o movimento que ele estava fazendo, né? Que se ele tava em movimento em linha reta, né? Então, se ele estava em movimento, ele quer continuar um movimento retilíneo e uniforme. E cada ponto da curva vai corresponder a uma trajetória diferente. Então, você sente que você é jogado para fora porque você quer continuar o movimento em linha reta de cada ponto. Mas, de novo, é uma sensação, né? Vai ser a nossa... a maneira do nosso corpo de responder à tentativa de continuar em movimento, e o carro tá puxando pro outro lado, né? Você ouviu Physicast, o seu podcast de física. Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. Esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço, fui!